Boa tarde, Rachel. Estamos aqui para dar início à nossa primeira entrevista do podcast Egresso em Foco, da Universidade de Vassouras. Esse projeto ele tem o objetivo de buscar estar próximo dos nossos ex-alunos, dos nossos egressos, no sentido de manter o vínculo com eles, né? Então, nós da Universidade de Vassouras, a gente entende a importância de continuar em contato com os nossos ex-alunos, com os nossos egressos, para que a gente consiga entender o que o mercado de trabalho está demandando, como está sendo a trajetória dos nossos ex-alunos no mercado de trabalho, tá? Então, esse projeto ele é um projeto grandioso que tem esse objetivo muito importante para a gente, né? Para nós da instituição. Esse projeto ele vai abranger todos os cursos da Univassouras, né? E a gente vai começar hoje com a nossa egressa do curso de administração, Rachel Francisco de Almeida. Bom, Rachel, primeiramente eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença, a sua disponibilidade, pois a gente sabe, né, que às vezes a rotina de trabalho, ela consome bastante, né, a gente e tal, e você, quando nós entramos em contato, você prontamente atendeu o nosso convite para estar com a gente hoje, participando dessa entrevista. Então, realmente, muito obrigada. Gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes aí conhecer um pouquinho de você, por favor. Primeiramente, boa tarde, né? Eu sou a Rachel, como a professora Claudine disse. E, assim, é uma honra, né, estar aqui conversando, falando um pouco como tem sido essa experiência pós-graduação. E, assim, foi realmente uma alegria receber o convite. Por isso que você até disse que eu aceitei prontamente. Vai ser, eu acredito, né, uma experiência muito legal. Tá bem. Bom, primeiramente, a gente gostaria de saber por que você escolheu a Univassouras, né? E por que o curso de administração? Você já tinha assim uma vontade, um interesse por essa área? Eu sempre fui uma pessoa que, assim, a minha vida inteira eu sempre tive uma característica um pouco assim para administração. Eu sempre fui uma pessoa que fazia passo a passo para tudo, fazia lista de tudo, traçava meta para tudo. Só que o meu sonho sempre foi ter uma marca de roupas, né? Trabalhar com moda. Só que eu moro no interior, meus pais são servidores públicos e eu não tinha condição de pagar um curso, de fato, de moda, estilização de moda e afim. Então, eu tive que ser prática. O que me traria retorno, que me deixaria mais próxima desse sonho. E seria a administração. Desde quando eu iniciei as minhas buscas, o polo de Vassoura sempre me chamou muita atenção, porque era um polo que tinha uma boa nota, um bom reconhecimento na área de administração. E conversando com outros conhecidos, né, que estudaram na área, era um curso que tinha bastante material, né? Ele agregava bastante conhecimento na área. Então, por esse motivo, né, e tantos outros, eu escolhi a Univassouras. Ah, tá ótimo. Bom, Rachel, conta um pouquinho para a gente quais foram as experiências que você teve durante a faculdade e, assim, o que essas experiências agregaram, né, para o seu desenvolvimento profissional, para a sua formação. Então, durante a graduação na Univassouras, a gente tinha algumas disciplinas que eram muito práticas. Então, eles colocavam a gente em situações, em cases que a gente ia lidar
no dia a dia. Na hora ali da aula, você fala, pô, será que isso realmente vai acontecer desse jeito? E realmente acontece. Então, um exemplo disso eram as aulas de planejamento estratégico. A gente tinha tipo, cases, assim, todas as aulas. E até hoje eu coloco em prática coisas que eu vi durante essa disciplina. Ah, bacana. É, assim, dentro da Univassouras, né, que foram assim 4 anos, né, de convivência aqui, né, com os alunos, com seus colegas, com os professores e tal. Você tem alguma memória afetiva dessa época, alguma coisa que você vivenciou e que marcou? Tiveram algumas experiências, mas acho que uma que acredito que não tenha marcado só a mim foi uma gincana que a gente participou no 6º período. Era uma gincana entre todas as turmas. A gente era menor turma, tínhamos 17 integrantes, e a gente trabalhou de uma forma em equipe que, assim, a gente ficou, se eu não me engano, a gente ficou em 3º lugar. E foi algo, assim, no estado, a gente não esperava, porque a gente era muito pequeno mesmo, para arrecadar a quantidade de alimentos, conseguir número de egressos, cumprir com todas as atividades, foi muito difícil. Então, assim, a gente brigou muito, a gente sorriu muito, mas no final a gente ficou muito mais unido como turma mesmo. Então, é algo que eu não Ah, esqueço. que bom. Realmente isso é muito marcante mesmo. Com relação à questão do estágio, né? Você teve essa prática de estágio na empresa que você atua hoje, né? Isso. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência, por favor. No início, a gente entra no estágio um pouco, como é que eu posso te dizer, sem saber como é que realmente vai ser, né? A gente entra achando que vai ser um bicho de 7 cabeças, que é algo muito surreal, só que a empresa prepara você também para ser recebido como estagiário. E assim, ali é um ambiente que você vai colocar em prática tudo que você está aprendendo em sala de aula. Então, eu entrei, se não me engano, foi no 6º período, e eu já tinha uma base muito boa como administradora, né? Como gestora, que foi como eu entrei, como estagiária em gestão de projetos, para poder atuar no dia a dia. Então, assim, tinha vezes que a gente pegava caso que nem era de fato para um estagiário, mas a gente estava tão preparado que a gente conseguia resolver e lidar bem. Então, isso ajudava a gente a se destacar durante o próprio estágio. Ah, sim. E como que ocorreu a sua efetivação? Né? Como que se deu esse processo? Eu era estagiária já há 9 meses, eu não tinha nem completado ainda um ano, e a gente estava no meio de um ciclo. Normalmente, em empresas, né, a gente trabalha com efetivações de viradas de ciclo, né, durante a virada de ciclo. Só que eu já estava no final da minha graduação. Então, não foi, isso foi, aconteceu com um grupo de estagiários. A liderança sentou, né, conversou para alinhar e ver realmente as nossas performances, como é que se a gente entregava e atendia os padrões. E realmente eles arriscaram e deram foto de confiança para a gente, investiram na gente, né, naquele momento. E aí a gente entrou como efetivo para a empresa e, assim, só realmente honramos com o que foi investido na gente, né? Não foi só comigo esse caso, realmente foi uma equipe muito boa que entrou naquele momento. Ah, sim. E hoje, gente, qual é a função, qual é o cargo que você exerce? Eu sou Project Manager, né? Junior 1. Isso quer dizer que Uhum. eu sou assistente da minha gestora, né? Antes eu era estagiária, agora eu sou estagiária, assistente nível 1. Então, a gente pega um pouco mais de responsabilidade, já lida com projetos já sozinho, direto com o cliente. Antes não, a gente tinha mais monitoramento, né, da liderança. Entendi. É,
Uma outra pergunta que a gente gostaria de fazer para você: quais habilidades e competências que você aprendeu no curso, né, de administração, em que você considera que foram assim essenciais para a sua prática profissional, para a sua, né, trajetória profissional? Não, assim, na minha área, não consigo colocar assim todas as disciplinas em prática. Mas assim, a gente sempre tem um pontinho de cada uma para poder puxar e agregar. Mas assim, acho que mais se aplicam no meu dia a dia foram, né, planejamento estratégico, porque a gente, como gestor de projeto, a gente está o tempo todo tendo que se antecipar, traçar um objetivo, realmente traçar uma estratégia para atingir uma meta. Como gestora também de projeto, a gente não está lidando só com a engrenagem, né, e toda a produção, mas a gente está lidando também com o fator humano. Então, a disciplina de gestão de recursos humanos também é uma que eu uso e ponho em prática quase que diariamente. E, assim, teve conhecimentos não só das disciplinas, né, mas de vivências dos professores que a gente acaba absorvendo também e colocando em prática. Então, que são conhecimentos mais indiretos, né? Ah, sim, bacana. É, assim, você terminou, né, o curso, está trabalhando na área. Você pretende fazer assim, uma pós-graduação, continuar os estudos? Sim, inclusive no início do ano já estou me programando para poder fazer a disciplina de gestão de projetos, MBA, né, em gestão de projetos, para dar Ah, continuidade mesmo nessa carreira que, assim, me abraçou e acabou me fazendo ficar apaixonada. que bom, isso é muito bacana. Com relação à questão da educação continuada, né, dos nossos egressos, a Univassouras, ela oferta, né, oferece um desconto, né, de 30% para aqueles alunos, ex-alunos que desejarem fazer pós-graduação conosco. Aí fica aí o convite para você, se caso você, em dado momento, decidir fazer um dos nossos cursos, a gente vai estar aqui, né, com certeza, te recebendo e ainda te dando conta aí, né, nessa condição de ex-aluno que você tem, né? É, uma outra situação que eu gostaria né, de conversar, por exemplo, a gente aqui, né, tá com essa entrevista, com esse projeto, mostrando, né, a experiência de uma pessoa que já está no mercado de trabalho e que já foi efetivada. Aí eu queria que você desse algumas dicas para aquele aluno que está no estágio e que ele deseja ser efetivado. O que esse aluno deveria fazer, na sua concepção? Sim. Vou falar mais também muito sobre o que eu vivi e que eu vi também na minha equipe de estagiário. É muito importante proatividade. Eu acho que isso é o clichê que todo mundo fala, né? Você ser proativo. Mas você entender o fator humano da sua que você está no meio de uma equipe. Então você tem que trabalhar e se dedicar, ter empatia e seguir o mesmo objetivo que a sua equipe inteira tá seguindo. Outro ponto é estudar bastante e saber aproveitar as oportunidades que acontecem durante o dia a dia. Por que eu tô falando isso? Às vezes a gente estuda algo, um assunto que é, né, realmente a nossa graduação, só que um assunto à parte, que já gera um conhecimento para você poder utilizar ali na hora que estiver acontecendo uma discussão ou algum brainstorm, né, durante a equipe para poder determinar estratégias de como alcançar um objetivo. E é nesse momento que você, como estagiário, vai levantar a sua mão, vai dar a sua ideia, vai ser ouvido, vai mostrar que você realmente está comprometido com aquilo. Então, isso é fundamental.
E o que que a gente observa, né, o Rachel? A gente, na Univassouras, a gente tem essa prática, né, de acolher os estagiários e depois eles serem efetivados, né? Aqui na nossa equipe da CCOE, da Central de Carreiras e Oportunidades de Estágio, nós temos uma funcionária efetiva que já está há 8 anos conosco e ela entrou aqui na instituição como estagiária no setor. Ela era aluna da administração, aí ela entrou no setor como estagiária, aí terminou, né, o prazo do estágio, que foram, né, só 2 anos, e então ela foi efetivada aqui no setor. E temos também um outro que ele foi jovem aprendiz. Olha só como é que é importante essa esse construir de carreira, né? Ele é um rapaz assim muito proativo, né? Tem uma participação bastante efetiva aqui nas nossas demandas do setor. E aí ele entrou como jovem aprendiz e agora está como estagiário. Tá? Então existe aí uma grande propensão dele ser efetivado quando terminar o estágio dele, né? Então, o que que a gente pensa? O aluno estagiário, ele precisa pensar estrategicamente lá na frente, né? Para ele se colocar, como você acabou de falar, né? Se colocar proativo, demonstrar interesse, ter um bom relacionamento com a equipe, né? Mostrar resultado e depois ele então vai ter a chance de ser efetivado e continuar na empresa. Então, isso é muito bacana você falar isso, porque eu, enquanto professora, eu posso falar isso com os meus alunos, mas ouvir de uma egressa que realmente isso é uma prática que deve ser a prática correta, isso é muito importante. Né? E é visível numa equipe, porque quando você entra numa equipe com vários estagiários, às vezes até com dois, quando um demonstra que ele está querendo, que ele está buscando, né, que ele está com foco na carreira e crescer na carreira naquela empresa, você vê que ele começa a se destacar e buscar meios para isso. Quando o estagiário não está tão focado nisso, tá tipo, vou só fazer para cumprir carga horária de estágio da faculdade, ou só para realmente só para cumprir a hora acadêmica, ele acaba não buscando tanto. Isso se reflete como ele age. Então, assim, os líderes estão sempre atentos e vendo essa diferença. Então, a galera que quer crescer tem que demonstrar. Porque a gente, na equipe, né, a gente está sempre sendo observado, né? Exatamente. Tanto eu observo, né, os meus subordinados e o meu superior também me observa naquilo que demanda as atividades que ele, enfim, me designa. Bom, a gente aqui no setor, a gente está com uma prática, além da questão de trabalhar o egresso, né? Trabalhar os ex-alunos, a gente está disponibilizando para os alunos atuais material que a gente entende que sejam materiais importantes para eles, para ajudar ou para auxiliar na carreira. Então, a gente está ofertando, por exemplo, cursos gratuitos dentro do AVA. E por que a gente optou pelo AVA? A gente poderia ter colocado no site ou até em outra ferramenta, disponibilizar. Então, a gente colocou dentro do AVA, porque a gente já entendeu que os alunos já têm a prática de acessar o AVA. Então, para ficar mais fácil para ele, a gente fez esse start dentro dessa ferramenta que eles já utilizam. Inclusive, toda a questão do estágio também a gente vai disponibilizar lá, vagas de estágio, formulários de estágio, enfim. E também esses cursos gratuitos. E por que eu estou falando isso nesse momento aqui para você? Porque a Univassouras, ela se coloca sempre para ser o diferencial dentro da vida do aluno.
né? Então, quando a gente fala de trazer o egresso e para que esse egresso dê o depoimento dele, a gente está entendendo que isso também vai contribuir para os nossos alunos que estão aqui hoje, que vão te ouvir, os alunos da DM ou de outros cursos, que a gente vai deixar esse material aqui disponível, né? Então a gente tem essa preocupação, sabe, Rachel, de estar sempre olhando para o aluno, de estar sempre acompanhando, buscando oferecer para ele oportunidades que ele possa estar aproveitando para melhorar a carreira, para, né, para esse autoconhecimento, para ele ter um conhecimento ampliado dentro, né, daquilo que ele quer e que ele busca. Então, é nesse sentido que esse projeto, né, do podcast, ele tem essa grandiosidade de objetivo, de realmente de estar contribuindo, né, com a formação dos nossos alunos, valorizando os nossos egressos, né, observando. A Universidade de Vassouras ela está cumprindo o papel dela quando a gente vê a sua trajetória, a trajetória de outros egressos da instituição. Então, isso é algo bastante importante para a nossa instituição. E para finalizar, eu gostaria de pedir que você deixasse uma mensagem para os nossos alunos atuais que estão aqui te ouvindo, nos ouvindo, na verdade, né, aqueles que estão cursando administração, e seria realmente uma mensagem mesmo que você pudesse estar deixando para eles. Eu acho que o mais importante é dar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? É você identificar, né, sua situação atual e buscar a mudança. Acho que o primeiro passo eles já estão dando, que é realmente ingressar na universidade. O segundo passo que eu diria que eles precisam é acreditar neles, acreditar que eles vão conseguir e tentar entrar no estágio. Faz, só arrisca, porque as coisas vão acontecendo. Às vezes a gente fica com medo, com receio de será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir ser selecionada? Será que eu entro mesmo, me inscrevo nesse processo de seleção? Cara, só se arrisca, entendeu? Porque vai acontecer. As coisas vão colaborando para quando você quer mudar, quando você quer crescer, quando você quer buscar mais conhecimento, tudo vai colaborando ao favor, né, da gente, do aluno. E a carreira vai acontecendo. Isso é importante o que você falou, porque antes de eu assumir aqui, né, o setor de estágio, eu era supervisora de estágio da administração, né? Eu tive nessa função por uns 6 anos, mais ou menos. E eu sempre falava isso para o aluno, porque o aluno ele pode, dentro da administração, fazer estágio a partir do primeiro período, né? Nada impede, né? Dele, dependendo aí do perfil da vaga e da unidade concedente que ele vai atuar, que ele vai estagiar, ele pode conseguir a partir do primeiro período. E às vezes, o que eu ouvia muito, né? O aluno vinha e divulgava a vaga, mandava no grupo, né? E, enfim, fazia toda aquela divulgação. E aí depois eu perguntava, e aí, conseguiu? Mandou o e-mail ou mandou a mensagem? Ah, eu mandei, mas não consegui. E aí ficava aquele desânimo. Eu falava, olha, só consegue quem tenta e quem insiste. Porque você mandou dessa vez, no próximo você manda, exatamente o que você falou. Que às vezes na primeira vez que você vai mandar, você não vai conseguir. Mas de repente, se você insistir e persistir, você vai uma hora ser chamado e você vai conseguir aquilo que você quer. Porém, é preciso, igual você falou, ter coragem, Pois é, né? por experiência própria, como aconteceu vou falar como é que aconteceu com o meu estágio. Eu trabalhava numa farmácia aqui na minha cidade e em abril abriu um processo seletivo para a empresa onde eu trabalho hoje. E aí eu fui lá no meu supervisor, pedi para me dar uma folga para poder fazer o processo, não consegui. Não, eu cheguei a me inscrever, mas não consegui participar das entrevistas. Eu não fui liberada.
No segundo processo seletivo, ele caiu no meu período de férias. E aí eu cheguei a me inscrever, tudo bonitinho, só que deu um erro nas inscrições e só 4 pessoas foram chamadas para a entrevista. Porque como se só 4 pessoas tivessem feito a inscrição. E aí eu não estava nesse meio, o sistema não pegou a minha inscrição. Aí eu falei, pô, agora não vou conseguir de novo, porque só Deus sabe quando vai abrir um novo processo seletivo. E aí eles abriram um outro processo seletivo para a mesma semana dessa, né? Aí eu fiz a inscrição de novo. E uma semana depois ia ser as entrevistas. Então, ainda fiquei 2 semanas depois que eu voltei das férias. E aí eu lembro que a minha entrevista ia ser 6 horas, só que eles ainda não tinham colocado o horário. Eu falei assim, não sei se eu vou conseguir, pensando comigo, não sei se eu vou conseguir de novo fazer a entrevista, porque dependendo do horário que eles colocarem, pode ser que eu não consiga. Só que eles colocaram a minha entrevista para a última. Eu falei, cara, se isso não for um sinal que eu tenho que fazer essa entrevista, eu já não sei mais o que é. Dia. Falei, não sei se eu passei, mas fiz a minha parte. Aí eles falaram que ia retornar no dia seguinte. No dia seguinte era sábado, não retornou. Fui eu trabalhar de novo. Aí no domingo, de novo, nada. Passei o dia inteiro pensando, acho que não fui aprovada, não entraram em contato comigo. Quando deu 11 horas de um domingo, eu preparando para dormir para ir trabalhar no dia seguinte de novo, eu recebi a mensagem que eu tinha sido aprovada no estágio. Eu já nem 11 da pensei noite? 11 da noite de um domingo. É Eu não pensei, mesmo? verdade. Eu não pensei nem 2 vezes, só peguei, mandei mensagem pro RH, falei, olha, amanhã de manhã eu não vou comparecer, na parte da tarde eu vou passar aí no escritório para poder conversar, acertar tudo direitinho e explicar o que aconteceu. E assim eu fiz. Não pensei 2 vezes. Já fui no dia seguinte com a minha carta lá, pedindo a minha demissão, arriscando tudo mesmo. Eu não peguei nem aviso prévio, eu arrisquei tudo que eu tinha. E deu certo. Tem um tiro no Nossa, escuro e deu é certo. bacana. Aí, olha só, você tentou uma, você tentou duas, você conseguiu na terceira, foi isso? Exatamente, na Pois terceira. é. É porque realmente tinha que ser, né? Mas também foi muito a sua insistência, a sua persistência, né? Porque aí, tudo bem, tentei na primeira, não consegui. Tentei na segunda, não, é porque realmente não era para ser, não quero mais, vou continuar aqui na farmácia, Uhum. enfim, né? E aí você não pensou dessa forma, né? Você pensou diferente e conseguiu, né? E eu nem imaginava também que eu ia, tipo assim, quando eu dei esse tiro né, pro estágio, não era nem para imaginando chegar onde eu chegaria. Eu falava o tempo todo durante a aula, eu falava, queria um estágio que eu pudesse adquirir conhecimento, eu queria aprender. Sabe, aquele estágio que você vai batendo cabeça e vai aprendendo. Eu queria algo assim, algo para me desafiar. E eu entrei nesse estágio, durante a entrevista, eu até cheguei a falar, falei assim, olha, eu gostaria de ir para um desses dois setores, que eram 2 áreas que eu não tinha conhecimento mesmo, não tinha nem curso na área. E falei que eu queria entrar nelas, entendeu? Porque eu queria aprender. E eu caí em uma que, na época, a galera falava que era muito difícil, que é a de gestão de projetos. Porque você tem que lidar o tempo todo com prazo e fator humano e meta e cobrança. E eu entrei e deu muito certo. Deu muito certo. Eu me apaixonei pela área de gestão de projetos, algo que eu nunca também imaginaria que eu ia cair. Foi muito bom a fase de estágio. Eu aprendi demais, aprendi muito mesmo. O estágio, ele é mais do que só uma remuneração. É mais do que você tá te preparando só para o futuro, né? Para você colocar em prática o que você está aprendendo na graduação. Ele está te preparando no futuro, porque você está aprendendo coisas assim que você nem imaginou que você ia aprender. É muito enriquecedor o estágio. E
calhou de ter sido tão bom que eu fui efetivada. E aí, estou na área até hoje, e tem sido muito gratificante também. Ainda estou aprendendo muita coisa, tá? Porque o dia a dia É pesado. é pesado. Mas eu acho que isso é algo humano, né? A gente vai estar sempre aprendendo, sempre errando e aprendendo com o que aconteceu. Faz parte aí da evolução, né? É verdade. Bom, Rachel, gostaria de te agradecer mais uma vez, né, pela sua participação. Foi assim muito importante e muito honroso, né, ver o seu depoimento, né, sentir a forma que você seguiu aí na sua trajetória dentro aqui da universidade, começando com estágio, depois sendo efetivada. Então, na verdade, a gente observa que a universidade, ela, com você e com tantos outros, ela consegue desempenhar o papel que está realmente vinculado à missão dela, que é realmente entregar no mercado de trabalho pessoas preparadas para que possam, então, realmente, verdadeiramente, entrar na área e ter um bom desempenho e também dar sua contribuição, né? Enfim, para o crescimento da empresa, para o seu crescimento também pessoal. Então, realmente é muito bacana ver uma egressa, né? Minha ex-aluna, sempre muito falante nas aulas, e muito participativa e muito questionadora. Você, em dado momento, me lembrava muito a minha postura enquanto aluna, porque eu perguntava ao professor, mas por que isso? Por que é dessa forma e não é de outra? Aí ele explicava. E eu vi muito disso em você, né? Na forma que você questionava e fazia suas colocações e perguntava, e a gente fazia essa troca. Então, eu tinha certeza de que realmente você seria uma profissional muito, né, bacana e muito forte na área que você escolheu. E eu cheguei a falar isso para você, Foi né? mesmo. Enquanto. Se você me permite, já que você falou essa experiência, eu tentei 3 vezes por causa da sua experiência que você passou para a gente na aula uma vez. Não sei se É você mesmo? lembra. Você falou que você trabalhava, acho que no comércio ali, né, na Broadway, não lembro, que você veio uma vez na universidade perguntar se tinha vaga, e eles falaram que não Isso mesmo. tinha. E aí depois você voltou e tentou de novo, e ficou tentando Isso, até foi. eles te chamarem. E eu Foi. falei, e quando aconteceu a segunda vez, me veio muito a sua história na cabeça. E aí, por isso que eu arrisquei tudo. Quando eles liberaram uma semana depois o outro processo seletivo, eu falei, vou arriscar tudo. Vai que dá certo. E É. deu certo. Assim como também deu certo para você. Então, Não, assim, com eu certeza. não esqueço. Desde que você falou a sua experiência, é algo que não sai da minha cabeça. E eu levo para tudo. Então, por isso que antes eu disse que, às vezes, a gente tem na Universidade de Vassouras coisas que são além só do conhecimento de disciplina material Técnico, né? teórico. A gente tem a vivência. E isso acrescenta para a gente muito mais do que só na área, mas na nossa vida como ser humano. Então, são coisas que foram muito importantes também. Ah, que bacana. Então é isso. Muito obrigada mais uma vez. E que assim, desejo para você bastante sucesso, que você continue sendo assim, né, essa pessoa, né, que busca. Se você está hoje na situação que você está, foi pela sua busca, pela sua maneira de pensar e ir atrás dos objetivos que você tinha e que você continue, né? Continue fazendo pós, mestrado, doutorado, quem sabe? Verdade. E a universidade vai estar sempre aberta, né? No caso de você querer estar aqui conosco novamente na pós. Temos aqui cursos, né? Vários pós-graduação, lato sensu, temos mestrado, temos doutorado, e aí, enfim. Tá bom? Muito obrigada, viu? Muito obrigada também, foi muito gratificante estar aqui com você, né, e participar desse podcast. E é isso, só agradecer e foco nas próximas parcerias que eu terei como aluna na Universidade de Vassouras. Então tá bom.
Muito obrigada, viu? Obrigada. Tchau, tchau.